A sutileza da imoralidade sexual. Fique conosco até o final desse vídeo e veremos biblicamente o que a Bíblia fala sobre o sexo. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio. Esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasquez e este é o seu, o nosso canal Sentinelas da Teologia. Deixa aquele like missionário, se inscreva no nosso canal e também deixa o seu comentário, seu nome, sua cidade, sua igreja, seu estado. Nós vamos ficar muito felizes em conhecer você, amado irmão e irmã, e também interagir com você no nosso chat aí dos comentários do YouTube. A lição de hoje é a lição de número 3, que fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. O texto em que a lição está baseada está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e também carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. E no tópico 1, nós temos a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade e a quebra de um tabu. Anderson, quando nós falamos da revolução sexual, nós não estamos aqui falando da revolução sexual no sentido de os direitos do homem, da mulher, né, os deveres de um e do outro. Não, estamos falando, a revista está trabalhando na questão sexual mesmo. E quando falamos de revolução sexual, estamos falando de quebra de paradigma da sexualidade, né? Porque nós temos ao longo da história uma sociedade ocidental pautada nos valores judaico-cristãs, aonde a sexualidade ou a prática sexual era algo muito restrito ao casamento. Somente um homem e uma mulher legalmente casados podiam desfrutar dessa relação. Qualquer ato fora disto seria reprimido, traria consequências. Era mal visto, era criticado. Principalmente as mulheres ficavam mal faladas, né? Mas nessa revolução, parece que hoje tudo isso é normal. Inverteu-se a ordem, né? Parece que o casal que procura manter os padrões, né, já cultivado ao longo do tempo, hoje são retrógrados, né? Hoje são vistos com maus olhos, como pessoas que não sabem desfrutar o prazer da vida. Então essa revolução sexual, ela traz algo que é muito, a princípio parece muito bom, mas é perigoso, é sutil, traz consequências e consequências sérias, não só para a pessoa em si, como para a sociedade em um todo, né? Por isso que nós temos tanta proliferação de doenças sexualmente transmissíveis e tantas outras coisas de ordem moral, de ordem ética, psicológica, né? Traumas, né? E tantas coisas que, em nome dessa revolução sexual, se paga um preço muito caro. Quando a revista fala de revolução sexual, está falando do sistema mundano, o sistema secular, né? Os sistemas políticos, modernos, sociais, que fizeram essa revolução. Como disse o professor Daniel, nós que estamos aqui no Ocidente, nós vemos de uma sociedade que os princípios, as leis, os costumes, eles foram embasados nos padrões bíblicos judaico-cristão, como disse o professor Daniel. Então, quando nós olhamos para as pessoas mais antigas, né, os avós, os tataravós, nós vemos que tinha-se uma conduta bem mais controlada, delicada, muito mais meticulosa quando se falava em questão sexual. Porque tinha esse padrão do sexo só no casamento, casar virgem, a honra do casar virgem, o respeito. E a revolução sexual, o sistema mundano, dizia não, o sexo é algo bom, prazeroso, então vamos liberar.
seja solteiro, seja casado, seja novo, adolescente, jovem, seja idoso, não importa, seja homem, mulher, o que for. É algo para ser desfrutado por tudo e todos, qualquer situação, qualquer circunstância. Por isso, essa revolução sexual, é por isso que as situações, imagens, cenas de sexo, elas foram jogadas nas telenovelas, nos filmes, nos programas, nos próprios livros de histórias em quadrinhos. Foi colocado para dizer, sexo é algo bom, deve ser vivido, não interessa, não é só para casado, é solteiro, casado. Então, essa revolução sexual ela veio para banalizar aquilo que tem um princípio, que deve ter honra. E assim, meus amados irmãos, trazendo para o espiritual, nós sabemos que Satanás, a palavra Satanás, a tradução mais correta é o acusador. Satanás é aquele que nos acusa diante de Deus. E para Satanás acusar, ele precisa ter do que acusar na nossa Ele precisa ter um argumento, um motivo. Então, a Bíblia diz que o príncipe desse século, Satanás, quando ela fala príncipe do século, está falando que é aquele que governa o sistema mundano. É aquele que inspira o mundanismo, as modas, os costumes mundanos. Satanás, ele sabe que assim como ele é o acusador, ele também é o tentador. Então ele monta um cenário para nos levar a cometer pecado. Então, no meio secular, no meio mundano, ele monta um cenário que o pecado deve ser cometido, feito e praticado sem freios, por qualquer um, fora do casamento, sem respeito, sem honra, em qualquer momento, denegrindo. Ou seja, levando o ser humano a pecar, e com isso, ele tem um argumento para acusar, para que o ser humano seja condenado ao inferno, pastor Daniel. E essa banalização, essa revolução, traz distorções, que nós vamos ver agora no tópico 2, né, pastor Daniel? No tópico 2, nós trabalharemos as principais distorções da sexualidade sadia. Falaremos sobre a prática da fornicação, o adultério e também a prática sexual fora da normalidade. Na prática da fornicação, Anderson, primeiro que é a fornicação, né? Fornicação é relação sexual cometida por pessoas que são solteiras, pessoas que não são casadas, né? E então nós vemos hoje uma banalização nesse sentido, porque se estimula hoje muito jovem, muito cedo, né? Ainda criança, né? Já é estimulada a sexualidade. Sensualidade, TV, novela, é um absurdo, né? Os próprios desenhos animados para crianças, né? Nós temos ali já um despertamento, né? Levando as crianças as músicas, desejo. Hoje as músicas seculares, somente, né, o funk, outros, nós vamos ver que são todas elas de cunho sexual, estimulando, e são letras que cantam o ato sexual, expõem o ato, né, sexual, já estimulando que as crianças cantam essas músicas, a juventude ouve essa música, faz. E a fornicação justamente isso, né, Daniel? É o ato sexual sem o compromisso do casamento. E aí nós temos os grupos, né, adolescentes, jovens, adultos, e o grupo mais afetado hoje que nós podemos enxergar é a adolescência, né? O índice de adolescentes grávidas hoje é muito grande, Anderson, por causa desta distorção da sexualidade, por causa dessa revolução da sexualidade. Então, por mais que se façam campanhas para tentar amenizar o problema, mas isso, falando para o público cristão, isso deve ser, não só cristão, o público não cristão também. Essa prática é errada. Ela leva a situações que são situações muitas vezes irreparáveis. Essa prática sexual desenfreada entre adolescentes inconsequentes leva a consequências sérias, que são a morte de vítimas inocentes, que são crianças, né? Que é o aborto, né? Que é o aborto. Independente a vida, um ser humano, seja o estágio que for, bebê, feto, é uma vida, é um ser humano. Se está sendo interrompida, é um assassinato, é uma morte. Tem pessoas que podem não entender assim,
mas consequência, não é um fundamentalismo que nós estamos falando, em consequência dessa prática desenfreada de sexo, que como nós vemos o movimento no carnaval, que as pessoas praticam sexo na rua, ruas, nas rodovias, nas calçadas, e nós vemos antigamente, quando tinha menos ainda o uso de métodos anticoncepcionais, quantas mulheres engravidavam que nem sabiam que era o pai. Tinham visto só naquele dia. Então, crianças que eram abandonadas, crianças que eram mortas ainda no ventre. Por quê? Por causa dessa revolução sexual, que o sexo não precisa ser cometido só num compromisso de casamento, não. E aí acontece o quê? Transmissão de doenças, vidas sendo mortas com aborto, porque o aborto é uma morte de uma vida, do ser humano, e entre outras coisas mais. Ou seja, pecado, pecado e pecado. E para o público cristão, Anderson, a gente vê hoje adolescentes dos seios da igreja, né? Que jovens, adolescentes. Nesse mudismo aí de ficar, isso é pecado. O namoro da revolução sexual hoje é pecado. E mais, Anderson, tem gente, tem adolescente que pensa, porque não foi para os pormenores, que não consumou o ato, não, eu não pequei. Tu pega quando tu beija alguém que tu não tem compromisso em casar com ele. Tu pega quando tu beija alguém que tu não tem compromisso em casar com ela. Quando tu toca, tu faz, né, os amassos, como diz, né, dá uns amassos lá. Isso é pecado, isso é pecado. Você pode não ter consumado o ato, mas diante de Deus, tanto faz uma coisa quanto outra, você está cometendo pecado. E isto é algo grave diante de Deus. Tanto e que compromete a tua vida espiritual, por isso que as coisas travam, né? Porque espiritualmente falando, tá na carne, está longe de Deus, porque Deus não tem prazer nessas coisas. Deus criou o sexo para ser praticado na hora certa. A hora certa é qual? Dentro do casamento legalmente instituído por um oficial, né, da justiça, né, por um juiz, um homem e uma mulher. E quando nós vemos hoje a rigidez das leis para com abuso, isso é bom, é necessário, porque realmente freia um pouco essa maldade. Não é necessário, né? O Estado, Anderson, ele acaba sendo um agente de Deus para frear a maldade do ser humano. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão, a questão política. Eu estou falando na criação do Estado em si. O Estado foi criado como a mão de Deus para refrear o mal da humanidade. E nós vemos que essa rigidez das leis mostra que até quando alguém toca numa mulher ou num homem sem consentimento, já é intitulado como abuso. Então, quando o jovem, o adulto, seja quem for, num namoro, tem toques sensuais, tem toques que estimulam o prazer sexual, Fortes nudes. Fornicação. É fornicação. Fornicação, professor. Ou seja, não é só o ato da coabitação, mas tudo aquilo que estimula o prazer sexual, seja com toque, seja com beijo, seja com outras coisas, estimulando com o nudo hoje, né, infelizmente, isso é fornicação e está dentro do que a Bíblia condena como pecado. E também, Anderson, a questão do adultério, né? O adultério que vai dizer que não é crime. Ele não é crime hoje, mas já foi visto como crime, né? Há pessoas que cometiam adultério no casamento, né? Traição. Eles eram punidos, né? Muitos países, muitos a lei entrava, né? Quando a pessoa entrava na justiça, os bens eram tirados. Perdia todos os direitos de comunhão de bens. Então, por mais que hoje não seja visto como um crime, contudo, ele ainda é um pecado muito grave diante de Deus. E nós vemos que alguns países orientais, ainda hoje, muitos países orientais é passivo de prisão, de processo, de morte, ainda alguns países, né, como era lá no período dos judeus, que era passivo de apedrejamento. A condenação do adultério era a morte por apedrejamento. Alguns países de religiões, né, orientais ainda têm essa prática de morte por causa do adultério, de vergonha, de prisão, de exclusão da sociedade, porque o adultério é visto como algo, uma traição, algo que é uma transgressão de caráter, um desvio de caráter. E mais, né, Anderson, o adultério não é só quando o homem casado se relaciona com uma outra mulher que também é casada ou é solteira, ou vice-versa, né? O adultério também está relacionado na forma
como os homens casados tratam as mulheres É um solteiras, ou estado as de mulheres espírito, casadas, coração. ou as mulheres casadas tratam os homens casados ou os homens solteiros, né? O toque de mão, o beijo, o abraço, tu vê que tudo é movido por um coração adúltero. Isso é pecado. Você pode não ter levado essa pessoa para a cama, mas você pecou somente pela forma como você se relacionou com ela. Então, Anderson, o adultério ele vai além daquilo que a gente pensa, né? Jesus, lá em Mateus, ele vai dizer que aquele que olhar para uma mulher com olhar cobiçoso, né? No seu coração ele já cometeu adultério. Então, isto, biblicamente falando, é pecado e atrai a ira de Deus contra quem está vivendo nesta prática. Essa situação ela tem que ser erradicada urgentemente do meio da igreja. E como é que se vence isso? Se vence isso por meio do ensino, de uma vida de temor diante de Deus, uma vida de vigilância, né? de comunhão, uma vida em que o casal se protege dentro do casamento. Ei, você que é casado aí, homem, mulher, você tem o compromisso de proteger a tua esposa. Dar atenção, você tem dar o compromisso carinho, de dar proteger amor. o teu esposo. Nesse sentido, né, Anderson? Todos os afetos, tudo aquilo que uma relação ela oferece, você deve oferecer para o seu companheiro, já justamente para frear esse mal tão presente na sociedade que, por falta de vigilância, muitos casais acabam sucumbindo. E nós vemos que essa revolução sexual, secular, que o sistema mundano motivado por Satanás tem feito, nós vemos que hoje essa questão do adultério também foi banalizada. Porque nós vemos que hoje tem casais que são casados, né, juridicialmente, diante do Estado, no papel, na pessoa do anel, mas dizem, eu tenho uma relação aberta. Né? A esposa sabe que o marido tem outras relações sexuais com outras pessoas, o marido sabe que a esposa... E o absurdo, casais que contratam, né, profissionais do sexo para ter relação a três com outros casais, ou seja, a banalização. Lembra que eu falei? O Satanás sabe que o que condena o ser humano ao inferno é o pecado. Ele não pode forçar ninguém a pecar, mas ele estimula o ser humano a se afundar cada vez mais no pecado e atraindo sobre si a ira de Deus para sua vida. E outra coisa, Anderson, para os cristãos aí que se divorciam por qualquer motivo, você está cometendo adultério nesse segundo casamento. Então, olhe, vigie, porque o assunto é muito sério. E o terceiro tópico aqui do tópico 2, ou seja, o terceiro subtópico, né? Nós vimos que essas instruções, a fornicação, que é o sexo sem compromisso, é fora do casamento, o adultério, e também o sexo que foge da biologia, da natureza comum da espécie humana. Porque alguns podem argumentar de ideologias, mas ciência, irmãos, não tem como desfazer. A biologia não tem. Se você pegar qualquer espécie, o comum, a coabitação sexual comum é entre um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Por quê? O sexo é visto cientificamente nas espécies como um desejo, algo biológico, fisiológico no corpo de qualquer espécie para perpetuar a espécie, para produzir novos indivíduos. Então, irmãos, quando nós falamos de sexo entre indivíduos do mesmo sexo, falando disso biologicamente, nós estamos falando de algo que é anormal, que não está de acordo com a natureza. Então não está de acordo com aquilo que Deus criou, que Deus formou. Porque para qualquer espécie não é vantajoso, não tem nenhum benefício, né? O sexo sim é entre um macho e uma fêmea, porque é o que vai dar continuação à espécie. É o propósito biológico. Estou falando o biológico da espécie. Como um biólogo, não sei não. Como um cientista, um pesquisador, eu estou falando do aspecto biológico, científico do sexo, é entre indivíduos macho e fêmea, porque dá continuação à espécie. E é assim que Deus fez e é assim que Deus quer. E no tópico 3, Anderson, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia vai trabalhar justamente isso, né? Que o sexo ele vai atender uma necessidade de criação, né? Por meio da relação sexual dentro do casamento, que nós temos a procriação dos filhos,
E também com relação à contemplação e à satisfação, O né? desfrute. Um homem e uma mulher desfrutando do sexo dentro do qual ele foi criado, né, para, não só para a perpetuação da raça, mas também para satisfação, contemplação do homem e da mulher legalmente casada dentro de um casamento. E Deus vê isso como algo bom, como algo sadio, como algo, como uma bênção de Deus. Tanto é que os Salmos, né, 127, né, 128, né, vai falar sobre a relação da família no lar, né, os filhos são herança do Senhor, a esposa também é uma videira frutífera, né, ou seja, é bênção de Deus. O elemento aqui da videira significa bênção, prosperidade, ou seja, o casamento, ele tem as suas particularidades e dentro delas tem a questão espiritual, tem a bênção de Deus debaixo deste ato sexual dentro do padrão normal do casamento entre um homem e uma mulher. E algo que tem que ser desmistificado, porque o sexo, ele é bom, professor Daniel. Foi Deus quem criou. É bom. Ele só é pecado quando ele está fora do padrão bíblico. Ele só é pecado quando ele está dentro das distorções que nós pontuamos, que é a fornicação, o sexo sem compromisso, né, fora do casamento, o adultério, quando alguém que é casado, que tem uma comunhão com outra pessoa, se relaciona com outro, ou um solteiro se relaciona com quem é casado, e também o ato sexual fora do normal da biologia, da natureza humana, mas dentro do padrão bíblico, irmãos, Deus criou o sexo para que o homem e a mulher, o marido com a sua esposa, desfrutem de momentos íntimos, de amor, de carinho, de troca mútua de prazer, pastor Daniel. Então é bom, é por isso que os casais precisam, infelizmente, por muitos anos, por causa de misticismos, usos e costumes, esposas não se cuidavam, maridos não se cuidavam, não. Esposa, né? As esposas estejam belas, né, se cuidem para seus maridos estejam belos, se cuidem para suas esposas, porque o sexo é bom, foi criado por Deus para ser desfrutado com pureza, dentro do casamento com pureza. Uma família, alguém que veio dentro do cristianismo, se casa virgem, pastor Daniel, não vai ter doenças sexualmente transmitíveis, os filhos vão ser criados pelos pais, vai ter uma família saudável, vai ter honra, vai ter respeito, mas tudo que foge disso traz doença, traz vergonha, traz traição, traz filhos que infelizmente, crianças que infelizmente ou são mortas antes mesmo de nascer, ou são jogados ao léu, né, em orfanatos, na rua, vivendo nas ruas, por causa do quê? Por causa da banalização daquilo que Deus fez, que era para ser bom, ser feito com responsabilidade, ser feito entre um homem e uma mulher de maneira temerosa, prazerosa e honrosa, mas que é distorcida pelo sistema secular, que é movido por Satanás. E o tópico 3, o item 3 do tópico 3, vai falar do pastoreio cristão e a prática fora do que a biologia estabelece, né? É muito simples. Como é que o pastor vai dar com essa questão? Vai ensinar o que a Bíblia ensina. Vai instruir vai ensinar o casamento dentro do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia não ensina, infelizmente não há o que fazer, né? Não há o que fazer a não ser aplicar a disciplina necessária para que seja corrigido esse problema. E nós vamos ver que a Bíblia, quando fala de pecados sexuais, ela fala de impureza. Porque a palavra utilizada para esses pecados sexuais, lascívia, fornicação, adultério, ela usa a palavra porneia. Essa porneia é traduzida na nossa Bíblia como impureza, sujeira. Tanto que no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, que é o texto áureo da lição, o texto bíblico, nós vamos ver que Paulo vai dizer, ele vai trazer uma lista ali, a partir do versículo 8, daqueles que não vão entrar no reino dos céus, que estarão de fora. Ele vai falar daqueles que cometem injustiça, dos injustos, os ladrões, dos adúlteros e os impuros. Impureza. Por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo, aquele que é salvo, este corpo agora é templo do Espírito Santo.
Deus não habita mais em casa feita por mão de homens, como no templo de Jerusalém. Deus habita em você, Deus habita em mim, nós somos a igreja de Cristo. E esse corpo, ele não pode ser usado para a sujeira, para a impureza, porque aqui habita o Espírito. Então esse corpo deve ser um corpo que... Porque todos os pecados são cometidos fora do corpo, mas os pecados sexuais são cometidos com o corpo. Ele suja, ele denigre aquilo onde habita o Espírito Santo. Então, glória a Deus, que Deus fez homem, fez mulher, para viverem... E estabeleceu um padrão. De maneira digna no casamento, com honra, com respeito, com compromisso, desfrutar daquilo que Deus fez que é bom, pastor Daniel, mas que infelizmente é distorcido pelos modismos, pelas filosofias, pelas políticas, né, de ideologias, e sabemos que isso é fomentado por Satanás, que é o príncipe deste século. O compromisso da igreja é com os ensinamentos bíblicos e não com a ideologia do mundo. O padrão bíblico do casamento é o que a Bíblia ensina e não o que o mundo ensina. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, Deus abençoe em nome de Deus.